Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos temas mais importantes e que às vezes gera mais dúvida na fé católica: o sacrifício. A gente vai usar como base uma conferência incrível do canal Monte Carmelo para tentar entender o que ele significa de verdade, lá na teologia. Então, vamos direto ao ponto, aquela pergunta que muita gente se faz, né? Se Deus é todo amor, por que essa ideia de sacrifício aparece tanto na história da salvação? É uma pergunta fundamental e é atrás dessa resposta que a gente vai hoje. Para a gente conseguir entender bem, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver se existe mesmo uma contradição na Bíblia sobre isso. Depois, vamos fazer uma viagem de Abel até Cristo para entender a história. Daí, a gente vê qual é o nosso papel nisso tudo hoje. Vamos falar da missa, claro, como oferta perfeita. E, por fim, a gente fecha com a chave de tudo, a tal da dimensão vertical da fé. Beleza, então. Primeiro ponto. Sacrifício é uma contradição? Vamos logo desatar esse nó que confunde muita gente. Olha só esse versículo do profeta Oséias, que o próprio Cristo citou. Muita gente pega essa frase e pensa: pronto, acabou. Ritos, penitências, sacrifício, tudo isso é coisa do passado. O que importa é só o amor. Mas será que é simples assim? E aqui está o pulo do gato. A fonte que a gente está usando explica que não é uma coisa ou outra. É uma questão de ordem, de hierarquia. Quando Cristo fala isso para os fariseus, ele não está cancelando o sacrifício, sabe? Ele está ensinando que o que vem primeiro é o coração, a atitude interior de amor, de misericórdia. O rito sem isso fica vazio. Mas isso não quer dizer que o rito não serve para nada. A ideia é, primeiro a gente arruma a casa por dentro, para depois a nossa oferta externa ter valor de verdade. Ok. Com isso em mente, agora faz mais sentido olhar para trás e ver como essa ideia de sacrifício foi crescendo. O Antigo Testamento inteiro, na verdade, é como se fosse uma grande preparação para o que estava por vir, o sacrifício definitivo de Cristo. E essa linha do tempo é sensacional porque ela resume uma parte central da missa, o cânon romano. Olha só. Abel, o primeiro que fez uma oferta que agradou a Deus. Abraão, que estava pronto para oferecer o próprio filho, Isaque, uma imagem fortíssima do pai oferecendo Jesus. E aí vem o Melquisedeque, essa figura misteriosa que oferece pão e vinho. Um spoiler direto da Eucaristia, né? Todos eles são como setas apontando para uma mesma direção. Então, fica claro, né? Quando Cristo morre na cruz, todo aquele sistema de sacrifício de animais perde o sentido. Não porque era ruim, mas porque a missão dele foi cumprida. A figura deu lugar à realidade. É por isso que o véu do templo se rasga. É um sinal de Deus dizendo: ok, aquelas ofertas ali não são mais necessárias. A oferta perfeita acabou de ser feita. Certo. Mas se o sacrifício de Cristo foi perfeito, completo, final, o que sobra para a gente fazer? Acabou nossa parte na história? Qual é o nosso papel nisso hoje em dia? Bom, a tradição da igreja nos mostra que existem basicamente duas formas da gente participar disso. A primeira é o que se chama de ascese. Essa é a parte ativa. São os nossos jejuns, as penitências que a gente escolhe fazer, sabe? Aqueles atos para, digamos, treinar o nosso espírito. E a segunda forma é a expiação. Essa é a parte passiva. É quando a gente aceita os sofrimentos que a vida traz e, em vez de só reclamar, a gente oferece a Deus. Pode ser uma doença, uma dificuldade. E aqui, atenção, um ponto super importante. Fazer isso não é como se a gente estivesse tentando ajudar Jesus, como se o sacrifício dele não tivesse sido suficiente. De jeito nenhum. É mais um ato de solidariedade. É como São Paulo explica, sabe? É a nossa forma de nos unirmos a ele. Imagina que o sacrifício dele é um oceano. Os nossos sofrimentos são gotinhas. A gente une as nossas gotinhas a esse oceano pela salvação do mundo. E com tudo isso, a gente chega no centro, no coração pulsante da vida católica, o lugar onde toda essa teologia vira realidade na nossa frente, a Santa Missa. Olha, se tem uma coisa para guardar sobre a missa, é esta. A missa não é um novo sacrifício, não é Jesus morrendo de novo e de novo. É o mesmo e único sacrifício da cruz que atravessa o tempo e o espaço e se torna presente ali no altar. A diferença é que é de um modo incruento, ou seja, sem derramamento de sangue visível, de forma sacramental. E como é que isso acontece na prática, na liturgia? É lindo de ver. Primeiro, no ofertório. A gente oferece o pão e o vinho, lembrando lá do Melquisedeque. Depois, na consagração, acontece o milagre. Pela ação do Espírito Santo, aquilo se torna o corpo e o sangue de Cristo. Aí vem a elevação. O padre levanta a hóstia e o cálice separadamente. Esse é o sinal sacramental da morte. E por fim, na comunhão,
A gente participa do sacrifício ao receber a própria vítima sacrificial. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos entender a lógica por trás de tudo isso. Por que, afinal, dar algo para Deus é tão central? A fonte que a gente estudou fala de uma tirania da horizontalidade. O que é isso? É a ideia de que a fé é só ajudar o próximo. E claro, que isso é importantíssimo, mas não é o começo de tudo. A lógica vertical vem primeiro, a adoração a Deus. A gente vê isso no Evangelho. Judas vê Maria Madalena derramando um perfume caríssimo e reclama, podia vender e dar aos pobres, lógica horizontal. Mas Jesus defende o que ela fez, aquele ato de pura adoração. Essa é a lógica vertical. E sabe qual é a virtude por trás disso tudo? Justiça. É isso mesmo. Santo Tomás de Aquino explica que justiça é dar a cada um o que é seu por direito. E o que é que a gente deve a Deus que nos deu absolutamente tudo? A gente deve glória, honra, adoração. O sacrifício é, no fundo, a forma mais alta de sermos justos com Deus. E essa ideia, inspirada em Santo Tomás, fecha tudo de uma forma brilhante. O primeiro dever é dar a Deus a glória que ele merece. Todo o resto vem daí. Quando a gente coloca a adoração a Deus no seu devido lugar, no topo, como centro da vida, aí sim, a caridade, o serviço, tudo se encaixa e ganha sentido. O sacrifício, longe de contradizer o amor de Deus, é a expressão mais justa desse amor. A pergunta, no final, não é por que Deus quer sacrifício, mas sim como podemos participar melhor do sacrifício perfeito que Ele mesmo nos ofereceu.